Nossa conversa vai ser sobre infecção urinária. Aliás, eu falei infecção intestinal. Já vou conversar com ela para saber se tem diferença. Você teve ou conhece alguém que passou pelo problema? Essa doença infecciosa, cercada de muitos mitos, é comum no Brasil e mais de 2 milhões de casos são relatados todos os anos aqui no nosso país. Para tirar as nossas dúvidas, vamos conversar com a nefrologista, a doutora Caroline Reigada. Seja muito bem-vinda. Uma boneca. Prazer todo meu. Sou super fofa. Obrigada, muito obrigada. Tem diferença entre infecção urinária e infecção intestinal? Na verdade, existe até uma relação. Por quê? Porque toda infecção urinária, principalmente nas mulheres, ela se origina da colonização do trato gastrointestinal. Então, por exemplo, nas mulheres sexualmente ativas, que é a maior parcela da população que está sujeita à infecção urinária, o ânus, ele é colonizado por bactérias normalmente, migram para a vagina e da vagina para a uretra. Mas são doenças diferentes. Tá. Tratamentos diferentes, sim, tudo diferente. Sim. Tá. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Doutora Caroline, é mito ou verdade que cistite, olha lá, tá vendo? É o mesmo que infecção urinária? Cistite é uma infecção urinária da bexiga. Porque a infecção urinária ela pode ter vários pontos, né? Desde ali da parte baixa, pegando bexiga, até a parte mais alta, que pega os rins, que aí chama pielonefrite. A pielonefrite é uma infecção grave. Então, a infecção urinária ela pode ocorrer desde a parte mais baixa do trato urinário até a parte mais alta, e quanto mais alta, mais grave a infecção. É mito ou verdade que segurar o xixi por muito tempo pode favorecer a infecção urinária? Isso é uma verdade. Então, quando a gente segura o xixi, a gente deixa a urina paradinha ali na bexiga. E as bactérias fazem a festa ali naquela urina parada. Então, além de tomar bastante líquido, que é uma forma da gente evitar a infecção urinária, nós temos que dar vazão a essa urina para lavar a uretra e evitar esse acúmulo de urina que pode levar à infecção. É mito ou verdade que a mulher é mais propensa a ter infecções urinárias durante a vida? Exatamente, como eu falei. Pela anatomia. Pela anatomia, porque essa proximidade da uretra, vagina e ânus é maior do que do homem, porque o homem tem o pênis, né? A uretra fica mais longe mais do distante. ânus. Então, realmente, a mulher sexualmente ativa tem mais chance, e a mulher, quando chega na menopausa, o hipoestrogenismo, ou seja, pouco estrogênio, faz com que a região ali da uretra, da vagina, fique pouco trófica, ela fica mais caidinha. E isso é um fator de risco para proliferação da bactéria. Então, vida sexualmente ativa e depois menopausa. É mito ou verdade que a infecção urinária em idosos pode ser séria e causar complicações? Aí, idosos, homens e mulheres, doutora? Homens e mulheres. O idoso, por si só, tem uma redução da imunidade. Então, qualquer tipo de infecção urinária, principalmente nas mulheres e no idoso, por causa da próstata aumentada, que faz com que o idoso acumule urina ali na bexiga, isso pode levar a infecções sérias, porque muitas vezes o quadro clínico não é muito compreendido. Então, às vezes não tem ardência para urinar, faz só uma febre, uma confusão mental, fica mais apático. Confusão mental. Aí vai ver a infecção urinária. Exatamente. A gente chama isso de delírio. É uma alteração do nível de consciência. O paciente resolve, por exemplo, dormir de dia, ficar acordado à noite, e tem uma infecção por detrás disso. Então, é complicada porque o diagnóstico é difícil. Isso. E essa complicação, o que é uma infecção urinária complicada? Isso. É uma infecção urinária mais alta, ou que causa sepse. Sepse é a inflamação generalizada por causa daquela infecção. É mito ou verdade que em crianças a infecção urinária pode não apresentar sintomas? Isso é uma verdade. Então, você vê que nos extremos da vida a gente pode ter tanto esses sintomas que são menos específicos. Então, lactente fica mais choroso, irritado. Da febre? Da febre, pode dar febre. Então, sempre prestar atenção nesses sintomas mais inespecíficos. Quando a menina, o menino, ele é mais grandinho, que ele é maior, ele consegue falar: ah, mamãe, tá ardendo para fazer xixi. Então, eles já começam a relatar. Dor aqui na barriga, na parte de baixo, às vezes dor lombar, se for de um lado só, a gente tem que pensar se não pegou o rim, tá?
Então, geralmente é isso. E o tratamento é com antibiótico? O tratamento é com antibiótico. As infecções urinárias são causadas por bactérias e o tratamento é feito com antibiótico. Tá. Vamos para as perguntas, direto? Vamos. Primeira pergunta, quem mandou foi a Kelly. Após a relação sexual, se eu não fizer xixi, fico com infecção urinária. É normal? Ó, Kelly, o intercurso sexual pode acontecer ali um microtrauma na uretra e isso causar, então, a infecção urinária. Se você não fizer xixi, o que acontece? Você deixa ali a bactéria mais tempo, ali na região da uretra, não consegue lavar. Então, é uma forma da gente evitar a infecção então urinária. É bom fazer xixi depois da relação sexual. Isso, lembrar que para fazer o xixi, você tem que tomar água. Foi feito um estudo com 150 mulheres. Se ela tomasse mais do que 1,5 litro de água, só tomava 1,2 litros de água. Elas começaram a ser estimuladas a tomar de 2 a 3 litros. Isso reduziu em 50% a chance de fazer infecção urinária. Faz diferença. Faz diferença. Então, tome sua água e fazer xixi depois da relação sexual. Então, comece a tomar isso como medida, Kelly, para evitar que você tenha infecção urinária. É uma prevenção. É uma prevenção. É uma prevenção. A Márcia diz o seguinte: existe alguma maneira para evitar a infecção urinária em idosos? A minha mãe tem 76 anos e está tendo infecção urinária com frequência. Então, é o que eu comentei com vocês. O paciente mais idoso, a paciente mais idosa, ela tem pouco estrogênio, porque chegou na menopausa. Seria bom procurar um nefrologista ou um ginecologista e geralmente a gente prescreve óvulos ou pomadas vaginais com estrogênio. Mas também são necessários outros exames, ver se não está diabética. Isso que eu ia falar, não é assim, né? Fazer um ultrassom, fazer exames de sangue. Então, existem outras coisas, mas assim, procure o seu nefrologista para avaliar por que as infecções são de repetição. Porque pode ficar sério. Pode prejudicar inclusive a função dos rins ou virar uma sepse. A gente não quer alarmar, mas a gente precisa falar dos riscos, né, doutora? Exatamente. Próxima pergunta, minha xará, Regina. Cápsulas de cranberry ou o próprio suco realmente ajudam a prevenir infecção urinária? O que eu posso fazer para evitar a doença? As cápsulas de cranberry, Regina, elas são importantes. A gente não tem estudos muito robustos que levam a gente a indicar. Mas, se o paciente fala, para mim tá legal, reduziu o número de infecções, a gente prescreve e estimula, tá? Para evitar a doença, então, aumentar a quantidade de água, sempre urinar, não segurar o xixi. Existe uma controvérsia sobre o uso de calça apertada, calça jeans. Na verdade, é não manter o ambiente ali da vulva mais úmido. Então, a gente tem sempre ter uma boa higiene. A mulher, quando for se limpar, nunca puxando sempre do ânus. Exatamente, do ânus para a vagina. Então, esse é o tipo de prevenção. O importante, água, urinar depois da relação sexual e, se for mulher mais idosa, procurar o seu nefrologista para ver se precisa fazer essa reposição e investigar outras causas. Ótimo. Próxima pergunta, Maria Lígia. Eu tive 6 infecções urinárias, deve ter sido ano passado. E em todas elas, precisei tomar antibiótico. É normal? É muito legal falar disso, importante, porque infecção urinária de repetição, ela já está caracterizada. 6 no ano é muito? É muito. Então, acima de 2 a 3 por ano é caracterizada infecção urinária de repetição. Então, a gente tem que começar a investigar por que isso está acontecendo. Então, precisamos fazer um exame de imagem, exames de sangue, entender direitinho os hábitos da vida. Será que está fazendo todos aqueles métodos que a gente falou? Agora sim, quando ela falou, eu precisei tomar antibiótico, existe um grande mito dentro da medicina, que é o médico olhar o exame de urina, ver que existe ali uma infecção urinária no exame e o paciente não tem nenhum sintoma. Isso não é infecção urinária. Isso é muito importante. Eu acho que é a coisa mais importante para ser falada aqui. Infecção urinária é igual a ardência para fazer xixi e várias vezes no banheiro fazer xixi, quando chega faz de pouquinho. Às vezes pode dar uma incontinência urinária, escapa um pouquinho de xixi. Tá? Quando é mais alta, dá essa dor e febre na região lombar. Porque só exame de urina alterado não é infecção urinária. O que a gente faz? O que muitos médicos fazem? Eles dão antibiótico.
E isso tem uma repercussão muito importante na saúde global do Brasil e do mundo. Eu ia falar da pessoa, mas não é do... Exatamente, que é a resistência bacteriana. Então, assim, o paciente, a gente começa a queimar antibióticos que nem vão conseguir mais ser usados porque nós conseguimos deixar as bactérias multiresistentes. Quer dizer, nada substitui uma boa conversa com o seu médico. Exatamente. Então, o médico tem que te olhar, sintoma. A médica, né? Tem que te olhar, tem que te ouvir, você tem que perder a vergonha de falar. Porque tem gente que tem vergonha de falar, arde para fazer xixi, tem gente que tem vergonha, né? Verdade. Ou tá num ambiente de trabalho que não pode levantar para fazer xixi, mas a gente dá um jeito, faz um laudo, fala, ó, preciso urinar. Então, quer dizer, olhar o exame não diz tudo, às vezes não diz nada. E às vezes há confundidores, porque às vezes você tem a mesma o exame diz uma coisa. E a pessoa, por exemplo, tem uma glomerulonefrite, uma inflamação grave do rim. Olha só. Que daí teria que fazer uma biópsia renal, tratar com outro tipo de situação. E o resultado do exame é o mesmo? Exatamente. Tá. Paula, a infecção urinária pode ser transmitida através da relação sexual? Olha, então a infecção urinária não é transmitida pela relação sexual, mas existe uma causa de ardência para fazer xixi e várias vezes ao banheiro para fazer xixi e parece que sai só um pouquinho, dor na barriga, dor depois da relação, que é a tricomonas, que é uma doença sexualmente transmissível, mas geralmente está associada com uma descarga purulenta da vagina, que é um corrimento fedido, fétido. Então, não é transmitido, a infecção urinária por si só não é transmitida, mas a gente tem que lembrar da tricomonas, que dá sintomas urinários nas mulheres. E que é transmitido. E que é transmitida. E o parceiro geralmente tem também corrimento. Tá. Conversei com a doutora Caroline Reigada, que é médica nefrologista. O Instagram da doutora Caroline é DRA Caroline. É isso? Isso. Reigada.nefro? Isso, exatamente. Então vamos lá, DRA Caroline. Reigada.nefro. Muito obrigada. Uma boneca. Você que é linda. Toda vestido bonito, sorriso bonito, toda linda. Nossa, um prazer enorme. O nosso todo em recebê-la. Vamos nos ver muitas vezes durante esse ano. Obrigada. Muito obrigada, Um beijo. viu? Outro maior.